Fala, meus amigos, tudo jóia com vocês? Fábio de Oliveira na área para mais um vídeo. Eu sou a cabeça brilhante do ateísmo e do YouTube e você está no canal Ministério da Razão. Bom, já fica aí, já deixa seu like, compartilha com as pessoas aí e traga outras pessoas para se inscrever. Bom, hoje eu quero falar sobre uma tentativa de reproduzir um milagre e claro que isso não iria acabar bem, e não acabou. O título é A Trágica Tentativa de Milagre de Daniel Abodrin, Fé ou Imprudência? A pergunta, né? Fé ou imprudência? Bom, vou colocar na tela para vocês a matéria. Isso aconteceu, no caso, essa tentativa de milagre foi em 1991. Só que essa matéria foi escrita em março deste ano. Vamos lá. Aqui, ó, a história de Daniel Abodrin, o profeta nigeriano que desafiou leões em 1991, é uma narrativa que provoca intensas reflexões sobre os limites da fé, o poder das escrituras e a relação entre o homem e o sagrado. Inspirado pela famosa história bíblica de Daniel na cova dos leões, Abodrin acreditou que poderia replicar o milagre da salvação divina e demonstrar que os tempos de grandes milagres não haviam terminado. Contudo, sua tentativa resultou em um desfecho trágico, levantando questões não apenas sobre a fé, mas também sobre a interpretação da religião e a busca por milagres. Em uma sociedade profundamente marcada pela religiosidade, como é o caso da Nigéria, episódios como o de Abodrin ganham dimensões épicas. Ele não era um desconhecido entre os fiéis. Ao longo dos anos, Abodrin construiu uma reputação como pastor e profeta, realizando supostos milagres que lhe garantiriam, uma base considerável de seguidores. Sua figura encarnava o carisma necessário para atrair multidões. Lembrando, todo enganador ele vai ter carisma, certo? Enquanto suas pregações ecoavam o fervor religioso característico de grande parte da população nigeriana, fiz a entonação errada aqui. Essa figura encarnava o carisma necessário para atrair multidões, enquanto suas pregações ecoavam o fervor religioso característico de grande parte da população nigeriana. Agora sim. No entanto, em 1991, Abodrin, algo do tipo, decidiu que deveria dar um passo além. A narrativa bíblica de Daniel, que se manteve ileso na cova dos leões por intervenção divina, era uma história que há séculos inspirou a fé de muitos. Mas, enquanto a maioria das pessoas via a história como uma metáfora poderosa ou um exemplo de fé antiga, Abodrin a tomou como uma missão. Ele não apenas acreditava em Deus, como sentia que era seu dever demonstrar ao mundo que os milagres descritos na Bíblia poderiam acontecer novamente diante dos olhos da sociedade moderna. E foi nesse contexto que ele escolheu o zoológico da Universidade de Ibadan como cenário para esse suposto milagre. Deixa eu falar uma coisa aqui com vocês. Pelo menos esse cara aqui, ele não incentivou ninguém. Ele mesmo foi tentar fazer essa palhaçada. E claro, o que será que aconteceu com ele? Vocês já sabem, né? Vamos lá. O zoológico, um local onde a natureza selvagem era cuidadosamente controlada pelos limites de grades e jaulas, pareceu um palco adequado para Abodrin. O profeta vestido de vermelho, uma escolha simbólica, pois na cultura de muitas tradições religiosas o vermelho representa poder e sacrifício. Estava decidido a provar sua fé. Ele adentrou a jaula dos leões com a Bíblia firmemente sob o braço, símbolo de sua crença inabalável. O que se seguiu, porém, não foi o milagre que lhe esperava. Claro que não vai acontecer o milagre. Enquanto Abodrin recitava passagens bíblicas e orava em línguas, os leões inicialmente evitaram. Talvez nesse momento de hesitação tenha reforçado a convicção do profeta de que ele estava no caminho certo. Contudo, o comportamento dos leões mudou rapidamente e eles o atacaram. O resultado foi uma morte brutal, observada por várias testemunhas, algumas das quais relataram que a Bíblia caiu ao chão no momento em que os leões... Olha só, a Bíblia caiu ao chão no momento em que os leões investiram. Esse detalhe, a Bíblia caindo, passou a simbolizar o fracasso do profeta aos olhos de muitos. A repercussão do incidente foi imediata e intensa. A mídia nigeriana e os círculos religiosos debateram amplamente o ocorrido.
Para alguns, a morte de Aboldurin era um exemplo de imprudência, um homem que testou Deus de maneira irresponsável. Para outros, sua morte foi um martírio, uma prova que a fé verdadeira exige sacrifícios extremos, mesmo quando o resultado é fatal. Ai, gente, como tem gente burra nesse mundo. Ou melhor, em tudo que é lugar. Não é só no Brasil que tem gente burra, na Nigéria também. Continuando. No entanto, o episódio de Daniel oferece reflexões mais profundas. Em uma perspectiva histórica, é interessante notar que atos de fé extrema como o dele não são incomuns na história da religião. Desde os primeiros mártires cristãos até os fanáticos religiosos de diversas tradições, sempre houve aqueles que acreditaram que a fé absoluta justifica a autodestruição, seja por meio de milagres falhados ou atos de autossacrifício. Na teologia cristã, o exemplo de Cristo na cruz é visto como sacrifício máximo, e em muitas correntes religiosas, o sofrimento humano é interpretado como parte do processo de redenção. Por outro lado, o caso de Aboldurin também revela os perigos de uma leitura literalista das Escrituras. A Bíblia, como muitos textos religiosos, contém histórias que podem ser interpretadas de diferentes maneiras, algumas como metáforas, outras como fatos históricos. Aboldurin escolheu uma interpretação literal da história de Daniel, acreditando que poderia produzir o milagre, sem considerar as diferenças contextuais e culturais entre a narrativa bíblica e sua realidade contemporânea. Essa leitura literal pode ser vista como uma tentativa de moldar o mundo moderno à imagem dos tempos bíblicos, uma visão que nem sempre se alinha com a realidade. É claro, gente, aqui vai ter, não sei se acho que o autor do texto aqui deve ter fé em Deus, no caso, né? E então ele está fazendo essas coisas falando que você tem que adaptar, porque ela não corresponde à realidade. Aí o que acontece? Não corresponde à realidade, inventa um monte de desculpas para poder defender o mito, né? É complicado. Mas claro, você não deve sair fazendo isso aí, entrar em jaula de nenhum leão ou de qualquer animal selvagem, porque vai acontecer algo ruim. Então, não seja trouxa, não seja besta e não faça isso. Além disso, a morte de Aboldurin abriu discussões sobre a relação entre religião e racionalidade. A busca por milagres, especialmente de um modo cada vez mais movido pela ciência e pela lógica, cria uma tensão entre fé e o ceticismo. Se por um lado as pessoas buscam espiritualidade como refúgio do caos da vida moderna, por outro, o mundo contemporâneo também exige explicações racionais para eventos. E o que aconteceu com Aboldurin, foi rapidamente explicado em termos científicos e biológicos. Leões são predadores e ele uma presa. Simples, né? Bom, a gente não tem questão a abrir discussão entre relação entre religião e a racionalidade. A racionalidade vai mostrar que a religião é uma mentira, é uma fantasia. E você não pode tentar coadunar fatos com fantasias. Aí o que vai acontecer? Claro, eles vão inventar metáforas para poder justificar. Agora, não tem lógica você entrar num lugar cheio de leão e achar que por providência divina o tal Deus vai te livrar. Não vai. Não vai. E foi o que aconteceu aqui. Continuando. Por fim, o episódio de Daniel, Aboldurin nos convida a refletir sobre os limites da fé e o papel da religião em nossas vidas. Até que pontos devemos seguir nossas crenças e o que define equilíbrio entre fé inabalável e a prudência racional. A história de Aboldurin serve como um alerta sobre os perigos extremos, mas também como um lembrete da complexidade da fé humana. Bom, volta para mim. É interessante que até o nome do cara também é Daniel, só que na realidade aqui ele morreu. Se fodeu! Claro, não daria algo diferente. Ele começou a falar em línguas, acho que os leões ficaram assim: opa, esse cara é maluco? Maluco ou não, deve ter gosto de frango, vamos comer. E foram lá e atacaram o cara. Por quê? Porque o cara tentou replicar o caso lá do Daniel. Lembrando, gente, a linguagem, eu vou falar pra vocês, isso nunca aconteceu, tá? Mas a linguagem ali é linguagem literal, não é metafórica não, tá? A linguagem ali foi uma pessoa que foi provada, porque na verdade foi perseguida pela fé que ele tinha, e os caras estavam com ciúme, e aí foram lá, armaram para que ele fosse jogado ao cova dos leões, e aí tudo falhou. E aí o que aconteceu? Jogaram os acusadores de Daniel e os leões pegaram os caras. Dentro de livros religiosos, essas historinhas são maravilhosas, acontecem, milagres toda hora vem acontecendo, eles se repetem, mas na realidade não. Sendo também uma coisa, em nenhum momento dessa história, para boi dormir,
ou para leão dormir, né, sei lá. Nenhum, nenhum lugar dessa historinha aí fala para você repetir isso. Nenhum lugar. Mas não, o trouxa aqui desse Daniel aqui, né, esse nigeriano, foi tentar entrar na jaula cheia de leões. Ninguém mandou ele fazer isso. E claro, leões são predadores. E outra coisa, eles são também territorialistas. Eles tentam defender o espaço deles. Então, você vai entrar nesse lugar, ele vai atacar. Ele pode até mesmo estar com fome, mas eles podem te atacar. Então, por isso que você não deve se brincar com animais selvagens. Certo? E nesse caso aqui, claro, aqui no Brasil não tem leões, lógico. Mas, seja animal que for, você não deve sair metendo a mão. Você não conhece, você não sabe. Eu até já fiz vídeos aqui mostrando que teve um rapaz que foi pegar uma preguiça para tentar ajudar, pegou de maneira errada e aí, claro, o bicho não tem noção que está sendo ajudado. Então ele pegou as garras no cara e aí o cara começou a se desesperar e machucou o bicho. Então, animal selvagem não é para você meter a mão, não é para você sair segurando se você não conhece. Se você, quero ajudar porque está aqui na estrada, não sei o quê, tudo bem. Chame ajuda. Não tente fazer o que? Algo que você não sabe fazer. Agora, nesse caso aqui não. O cara foi entrar na jaula de leões e achando que iria acontecer o tal milagre de Daniel. E claro, o que aconteceu? Nada. Na verdade aconteceu sim. Aconteceu que os leões faturaram ali um lanchinho para eles. Faturaram ali, sabe, uma comidinha grátis. Uma comidinha assim bem fácil para eles. Tá? Então, e claro, aqui o texto dessa matéria aqui, ele é visto que por pessoa, ele foi escrito por alguém que acredita. Então ele quer colocar o que? A crença com a metáfora, os textos, será que eles são literais? Será que nós temos que ter uma prudência? Sim, você tem que ter uma prudência em tudo. Você não pode sair querendo fazer loucuras porque não vão acontecer. E é aquilo que eu sempre falo, gente, que a realidade ela massacra a crença. Sempre. A realidade sempre vai mostrar que milagres, poderes, livramentos divinos nunca vão acontecer. E foi o que aconteceu nesse caso aqui. O cara metido a besta, isso foi em 1991 que aconteceu esse caso aqui. Agora, ainda bem que ele não incentivou ninguém a fazer, foi ele mesmo e fez. Ele foi lá e fez. Então, lamentável, né? Lógico, mas não foi a pessoa que incentivou outras pessoas a fazerem essa loucura. Isso aqui foi um ato de loucura. Então, você vai querer provar se realmente... Gente, todas as vezes que os caras querem fazer esses tipos de provas, sempre vai dar errado. E sempre deram errado. Sempre deram errado. Por quê? Porque fantasias não se realizam. Não se realizam. No texto ali é maravilhoso, é muito bonitinho, até mesmo para você extrair sermões, para você passar para as pessoas, empolgar, é muito legal. Só que na realidade não vai acontecer. Tem mais, e o próprio texto não diz para ninguém fazer isso. Diz lá que os caras armaram para Daniel e aí a divindade foi lá e livrou. Dentro do texto, ok. Mas, e a pessoa diz, mas eu quero buscar milagre. Gente, esqueça. Não vai acontecer milagres. Quer ver um milagre? Quer ver? Ou melhor, a tentativa de um milagre e a vergonha que passou? Veja lá naquele debate onde o pastor Éder Frouxo foi orar por um deficiente físico e o que aconteceu? Falhou assim, triste. Ele achou que iria acontecer alguma coisa e não aconteceu. Era a hora dele provar que ele gosta de desafiar Deus. Ele gosta de xingar, de falar mal por trás. Na hora de debater, ele não debate, ele corre. O que ele fez? Na hora ele foi fazer a oração e não aconteceu nada, provando que aquilo tudo é uma mentira que ele prega. Por isso que ele parou de aceitar convite, por isso que ele parou de debater. Entendeu? Então era a hora dele provar. Você pode fazer isso. Você não vai se colocar em risco. Não vai. Entendeu? Faça o seguinte. Está dizendo o seguinte: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, ainda farão maiores. Vá ao cemitério e tente ressuscitar um morto de 5 dias. Vai lá. Pelo menos você não se coloca em perigo. Agora, querer ir para a cova de um leão, gente, o que tem na cabeça das pessoas, cara? O que dá na cabeça das pessoas? Claro, isso aqui foi fanatismo, lógico, né? E o preço que ele pagou foi trágico, infelizmente. Mas é isso. Então, lembre-se,
a realidade ela sempre vai massacrar a fé. Não adianta a pessoa, mas a pessoa está sendo sincera, ele tentou a Deus. Não. Teria que acontecer alguma coisa. Ora, ele não tentou a Deus. Vamos imaginar, supondo que exista alguma divindade, tá? Então se ele fez isso, Deus poderia provavelmente falar, não faça isso, eu não estou nesse negócio. Mas não, ele não se apresenta. Por que será? Eu sei porque não se apresenta. Porque não existe. Ok? Então não adianta ficar com raiva de mim não, tá bom? Então é isso. Vou parar antes de terminar. Falar o seguinte. Ajude aí o canal com o Superchat, o Super Stick em lives e estreias. Também nós temos aí a vaquinha e o Apoia-se, tá bom? E também sim tem o botão Valeu Demais, que ele fica nos vídeos aí. Você pode ajudar também através do Valeu Demais. Outra coisa, se você não tem cartão de crédito para ajudar com o Valeu Demais, Superchat, Clube de Membros, você pode deixar um Pix que em algum canto da tela eu vou deixar o QR Code que você viu ao longo do vídeo. E esse QR Code vai direto aí pro meu Pix, ou você pode também digitar fabio.deoliveira2011@gmail.com ou fabiodeoliveira2099@gmail.com, tá? É o que eu deixei na tela para vocês. Lembrando, se você estiver aí no celular, também você pode printar a tela e depois copiar, certinho? Então é isso, nós estamos juntos pela propagação do conhecimento. Não façam isso, tá bom? Não tente viajar, aqui no Brasil não tem leão, então eu vou lá pra África, não faça isso, tá? Vai perder seu tempo e sua vida se você fizer uma besteira dessa, tá bom? Então é isso, estamos juntos pela propagação do conhecimento. Sucesso a todos e ó, tchau, tchau, fui! Quem pode entrar comigo, vai? Compartilha no grupo, tamo aqui, ó.